Olá e seja bem-vindo à nossa aula 6, parte 3, né? A última parte aí da aula 6, né, do curso Estratégia da Quarta Dimensão. Sem perda de tempo, quero compartilhar aqui com você um novo slide, ainda sobre esse assunto das estratégias, né, que o adversário ele utiliza, né, e esse jeito que ele tem de agir, né, essa dinâmica aí do inimigo. Então, em 2 Coríntios 2,11, diz para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, né? Então, no grego, essa palavra significa pensamento, mente, entendimento, percepção, né? Ou seja, a gente sabe o que se passa na mente do adversário. Ele quer destruir o povo de Deus. Como ele não consegue atingir ao Senhor, foi frustrado nos seus projetos de ocupar o lugar de Deus para reinar no universo, então ele quer dizer, busca, né, atingir, infelizmente, muitas vezes consegue atingir o povo de Deus ou a criatura, né, até a própria criação, né? Satanás ele tem um ódio aí por tudo que veio da mão de Deus. Inclusive ele deveria ter ódio por ele, dele mesmo, que ele também foi feito por Deus, né? Então, aqui a gente vê, olha, essa imagem aqui, ela diz muita coisa. O que essa imagem representa? Hoje, em muitos altares, em muitos púlpitos, existem inúmeros servos do adversário pregando a palavra de Deus. De repente, pode ser que você não tenha muito tempo de evangelho para ter alcançado esse entendimento sobre o que eu vou falar agora. Na tentação de Jesus, mas agora você vai saber. Uma das tentações, na primeira, inclusive, o adversário ele fala o seguinte, ó: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, ele está com fome, então vou trabalhar aqui nesse ponto, que com certeza eu vou ter sucesso aqui. O Senhor Jesus, quando responde, ele não responde baseado naquilo que ele estava sentindo, mas baseado na palavra de Deus. E ele fala, olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Olha, eu não vou fazer porque a minha vida é pautada nas Escrituras. Eu sigo o que a palavra do meu pai diz. Então, eu posso até estar com fome, mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Então, não tem problema não. Deixa eu aqui sem comer pão. O adversário, ele observando essa maneira de conduta, olha só, presta atenção. Você tem a Bíblia na sua casa. Você é um seguidor de Jesus. Você é um discípulo do Senhor. Você vive de acordo com a palavra. Como é que alguém pode corromper o seu comportamento, mesmo você tendo como base as Escrituras Sagradas? Será que isso é possível? Sim, é possível. Se eu fizer com que você interprete a Bíblia de maneira errada, eu não preciso me preocupar se você é um leitor, é um estudante, é um seguidor da palavra de Deus. Eu não vou precisar me preocupar com isso. Por quê? Você vai ler, você vai estudar, mas a interpretação sou eu que vou dar. E é isso que tem sido feito nas igrejas. Não precisa tirar a Bíblia. Você vê que na história, se você for estudar a luta que a Bíblia já teve, foi perseguida, foi queimada, foi proibida. A própria Igreja Católica proibia a leitura da Bíblia. Você não podia ler, você não podia ter uma Bíblia em casa. Não era assim. Então, toda essa perseguição não deu em nada. O Evangelho está aí, o reino está aí, crescendo, e a gente está aí trabalhando cada vez mais para poder expandir o reino de Deus na Terra. E qual foi a estratégia do inimigo? Não, vamos fazer o seguinte. Já que a gente não pode tirar a Bíblia de circulação, que a gente já tentou e fracassamos, então a gente deixa o povo estudar a Bíblia, mas quem vai trazer a interpretação somos nós, ou seja, os adversários, os demônios. E é isso que está acontecendo.
Você vai para a igreja, agora eles não precisam, para corromper o povo de Deus, eles não precisam colocar lá o Alcorão, o Evangelho segundo Kardec, eles não precisam procurar outros livros e tentar enfiar a goela abaixo do povo de Deus. Não, gente, vamos ler a Bíblia, vamos embora, vamos estudar a Bíblia, vamos embora. Mas quem vai interpretar é a mente diabólica de Satanás através dos seus servos, que tem de monte nas igrejas. E é lógico que para ter poder de influência não pode ser um membro, não pode ser um obreiro, não pode ser um diácono. Tem que ser um pastor, tem que ser um bispo, tem que ser um apóstolo, tem que ser o que é chamado aí agora, tem tudo que... um reverendo, né? Hoje o que não falta é cargo de liderança. Então aí a pessoa, se colocando naquela posição de autoridade, agora ela vai utilizar da fama dela, ela vai utilizar do dinheiro que ela tem, ela vai utilizar da influência que ela tem, do conhecimento que ela tem, dos cursos, da teologia que ela fez. Ela vai se posicionar como autoridade e vai começar a interpretar a Bíblia para você. Como o povo de Deus, em sua maioria, é preguiçoso, não gosta de estudar a Bíblia, vai pegar aquela mensagem ali, não, é aquilo ali mesmo, porque o doutor em teologia fulano ciclano de tal falou que é assim. Então, quem sou eu para debater? Mas eu vou te falar quem é você. Você é servo do Deus vivo, você é imagem e semelhança do Criador. Não tem outro igual a você, não tem outro com o seu DNA, não tem outro com a sua íris, não tem outro com o seu andar. Você é único. Então, não podemos fazer como aquele jovem profeta fez naquela condição lá no Antigo Testamento, se eu bem me recordo, no livro de Reis, depois eu posso até ver direitinho aqui, é a história do profeta jovem, profeta novo e profeta velho. E o profeta velho, ele vira profeta novo, que tinha recebido uma ordem do próprio Deus de ir lá e pregar a mensagem para o rei e voltar e não parar na casa de ninguém, não comer nada naquele ambiente. E o profeta velho vira para ele e fala assim, não, eu sou profeta como você, Deus está me mostrando que você pode vir, eu tenho mais tempo de casa, eu tenho mais autoridade, eu tenho mais intimidade com Deus, eu tenho mais tempo de carreira, eu tenho 40 anos de evangelho, eu tenho 50 anos de evangelho, digamos assim, né? Uma linguagem para os dias de hoje. E aí o profeta novo, ele duvidou da sua intimidade com Deus, e aí seguiu a orientação ali do profeta velho, crente que o profeta velho estava falando a verdade. Olha a ingenuidade. A gente tem um curso só sobre isso. Eu falo sobre essa questão da ingenuidade. Inclusive no curso sobre saúde, na Semana da Saúde Total, você pode também procurar entrar em contato com a gente, buscar saber como acessar esse curso. Então a gente fala ali sobre a ingenuidade, por quê? Para você ter saúde, para você ter uma boa vida, para você ter uma espiritualidade, não pode ser ingênuo. Tem que estar atento. Mas hoje, infelizmente, a mensagem é pregada, não é filtrada, não é validada. Não, deixa eu ver aqui. Ele tem 50 anos de evangelho, mas deixa eu olhar aqui mesmo para ver se corresponde. A gente vê a igreja, por exemplo, os bereanos, a igreja de Bereia. Paulo ele fazia milagres extraordinários, mas não foi isso que enganou o povo de Bereia. O povo de Bereia queria saber. Eu até conjecturando aqui, a gente pode pensar numa conversa entre os bereanos e o apóstolo Paulo. Bereano chegando para Paulo falando assim, Paulo, olha, você é um homem de Deus, a gente vê aqui que você faz milagres incríveis. Olha, realmente parece que Deus é contigo, cara. Mas olha, com todo respeito, tudo que você ensina para nós, a gente vai ter que ver se bate realmente com as escrituras, porque senão não adianta. E isso, eu creio que agradou muito o apóstolo Paulo, porque é uma recomendação que ele faz, inclusive, até à igreja da Galácia, aos irmãos da igreja dos Gálatas, né? Então a gente vê, o que ele fala? Ainda que eu ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho que seja diferente, que seja anátema. Ou seja, a Bíblia, voltando lá à tentação de Jesus, dando seguimento àquele raciocínio, Paulo ele foi e falou, Paulo não, é o adversário, transforma a pedra em pão. Jesus falou, não vou transformar porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. Olha o que o adversário pensa. Ele baseia o comportamento dele nas escrituras. Então vou fazer o seguinte, levou ele para o pináculo do templo, levou o Senhor Jesus para o pináculo do templo, parte mais alta do templo, e falou para o Senhor, lança-te daqui abaixo. Olha agora a linguagem do adversário. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Está citando o Salmo 91 para Jesus.
está utilizando a Bíblia. Mas está utilizando a Bíblia num contexto errado, levando Jesus a pecar, ao erro. Jesus, logicamente, como a gente sabe, não caiu nesse engano, mas muitos irmãos têm caído nesse engano. Interpretações que não têm nada a ver com o que, na verdade, o que Cristo quis passar, o que Deus quis passar. Então, se você não pegar, se você não acreditar primeiramente na sua comunhão com Deus e colocar a responsabilidade da interpretação da Bíblia nas mãos de homens que você não sabe nem o que está fazendo agora, de repente agora está reunido com outros homens que são maçons, que são satanistas, que são servos do diabo, para esquematizando uma maneira de ter mais bom êxito nos planos satânicos que eles têm. De destruir a comunhão do povo de Deus, a espiritualidade do povo de Deus, de destruir a família. A gente precisa estar atento a tudo isso. Então, na próxima aula, a gente vai, agora encerrando essa parte aí da estratégia do adversário, a gente vai falar sobre as vantagens de você ter uma estratégia. Deus te abençoe grandemente, fique atento, porque o inimigo tem utilizado a Bíblia numa interpretação errada para levar o povo de Deus a pecar. Deus te abençoe.